Queridas amigas e amigos, queridos irmãos e irmãs, companheiras e companheiros, estamos chegando à metade da Quaresma, Domingo da Alegria, Páscoa à vista. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas, para a gente refletir a boa nova segunda ótica da classe trabalhadora. Quarto domingo da Quaresma, quarta semana quaresmal. A gente saúda você de perto e de longe, de outros estados e até de outros países. Sempre pedindo, sempre lembrando, para que vocês curtam e compartilhem com mais pessoas essa nossa reflexão, que é um trabalho do movimento de trabalhadores cristãos. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missas e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. O texto bíblico dessa quarta semana da Quaresma é do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhes esta parábola, dizendo: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar privações. Pôs-se a caminho e colocou-se a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos. Bem queria ele saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse:
Quantos escravos do meu pai têm pão de sobra, ao passo que eu morro aqui de fome? Levantando-me, irei ter com o meu pai e vou dizer-lhe: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus servos. E levantando-se, foi ter com o pai. Estando ele ainda longe, o pai viu e condoeu-se, correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou-o. O filho disse-lhe: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e veste-lhe. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei-o um vitelo gordo, matai-o e comendo alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, informou-se sobre o que seria aquilo. Ele disse-lhe: O teu irmão voltou e o teu pai matou um vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. Ele encolerizou-se e não queria entrar. Mas o seu pai, saindo, chamou por ele. Respondendo ao pai, disse-lhe: Eis que há tantos anos te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, ao chegar este teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta semana da Quaresma. Quarta semana desse tempo de deserto, de reflexão, de retiro. A gente sempre se propõe aqui a fazer uma reflexão segundo a ótica da classe trabalhadora, pensando como a palavra de Deus pode iluminar a nossa caminhada coletiva, pode clarear a nossa vida de militante, a nossa vida pastoral, a nossa vida comprometida coletivamente. Achar um pouco na palavra de Deus aquilo que pode ajudar a gente coletivamente a viver o seu reino de justiça e de paz. Isso também é uma forma da gente fugir de espécies de reflexões de teologia da prosperidade ou de autoajuda furada, no sentido de individualizar o texto bíblico, como se a conversão fosse algo que não tivesse relação com nada nem com ninguém. A gente falou nisso no domingo passado. Conversão é conversão que atinge a toda a comunidade. Mas eu peço permissão para a gente conversar hoje de uma maneira mais individual, mais pessoal, sem cair numa espécie de teologia do sentimentalismo. Mas no período de Quaresma, no período de conversão, é pedagógico que, entendendo aquilo que é a nossa conversão coletiva, a gente também possa refletir sobre como pessoalmente eu devo agir, viver ou pensar a minha caminhada para ser alguém melhor junto ao meu coletivo. Isso está muito na linha do Paulo Freire, que nos lembra que é preciso mudar as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. É preciso chegar às consciências, e cada consciência, cada indivíduo se soma num coletivo, numa grande rede, e aí a gente transforma esse mundo.
Então eu peço perdão se hoje eu não cumpri com uma tarefa de expandir essa nossa reflexão, porque nos ajudará muito a gente, nesse quarto domingo, pensar na quaresma do ponto de vista do que é que eu faço enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Esse quarto domingo quaresmal é sempre lembrado como um domingo que traz esperança, assim como no Advento, que há no terceiro domingo, a corrósia, também nesse quarto domingo da quaresma. Ou seja, o roxo, que é o escuro da transição da madrugada, vai dando lugar ao róseo, para que daqui a pouco a gente possa ver o dia da ressurreição, o dia da Páscoa clarear. E há uma trajetória nisso. Se no primeiro domingo a gente entende que é importante se cuidar, se converter, para que as tentações não afastem a gente do projeto coletivo das nossas comunidades, a gente segue essa reflexão, a gente olha para a figura de Jesus com a esperança de ver a classe trabalhadora transfigurada. É isso que a gente reflete depois. E na semana passada a gente volta a olhar para a misericórdia de Deus, que ajuda a gente a entender que o seu projeto é de amor, e só no amor a gente vai construir espaços coletivos de solidariedade e de paz. Por isso a figura daquele que diz, não vamos arrancar essa árvore agora, vamos cavar em volta dela, vamos cuidar dela, quem sabe ela vai dar fruto. E aquele texto encerra sem uma definição desta parábola. Essa parábola fica por nossa conta. Se a árvore vai dar fruto ou não, se a figueira fez valer todo aquele cuidado ou não, cada um e cada uma de nós saberá. Hoje, Jesus se vê em volta de personagens muito fortes. Os fariseus, os importantes, aqueles que do ponto de vista religioso cuidam, seguem à risca aquilo que acreditam que Deus tenha dito, e os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, o povo que é rejeitado. No meio disso, Jesus olha que é tão importante usar desse momento para a conversão, que segue contando 3 parábolas. A da moeda perdida, da ovelha perdida, e esta parábola que muita gente aprendeu a chamar de parábola do filho pródigo. O texto bíblico dá um salto para a gente direto para essa parábola que muita gente chama de parábola do filho pródigo. A gente já falou aqui em outros anos, e certamente outros teólogos também falam sobre isso. É importante que a gente pare para refletir se o nome dessa parábola está certo mesmo. Parábola do filho pródigo. Se isso não é centralizar esse texto em uma figura só, quando pelo menos 3 personagens importantíssimos estão aí. Um pai e 2 filhos. E quando o gesto todo está em volta desse pai. Eu penso que do ponto de vista temático, a gente continua aquilo que a gente conversou domingo passado. É sobre a misericórdia de Deus, que é importante para a conversão do nosso coração e da nossa vida, para a gente poder chegar nos vários espaços e construir comunidades de solidariedade, justiça e de paz. O filho mais novo pede a herança ao pai. Né? Segundo a tradição, isso não é só um pedido das suas contas porque quer sair, quer ser independente. Não. Isso é uma ruptura com o seu pai. É como se, a partir daí, o pai não existisse mais. O filho sai, gasta tudo, e gasta da maneira mais horrível possível, prostituindo a si e a outras pessoas, comprando amizades, comprando aquilo que dinheiro não compra, por isso que foge tão rápido. Comprando amigos, comprando felicidade, comprando prazer, comprando ilusões. Esse rapaz, no período de seca, no período de sofreguidão daquela região,
olha para um dono de uma região, de uma propriedade, e pede para trabalhar lá. Mas nem a lavagem que os porcos comiam ele tinha direito. E olha que cuidar de porcos para quem era judeu já era humilhante, que é um animal que não era puro. Então esse rapaz pensa, nem os servos do meu pai são tratados assim. Vou pedir ao meu pai perdão e vou pedir para ser tratado como servo. Aonde é que está o erro aí? É a gente de cara achar, pronto, aí ele se converteu, aí ele muda de vida e quer voltar para o seu pai. Não, o texto não deixa claro isso. O texto deixa claro que ele está passando fome e nem lavagem de porco ele pode comer. Então ele lembrou que na casa do seu pai tem sim comida e que até os servos do seu pai são bem tratados. Ele apenas tem consciência, ele apenas tem vergonha na cara de não chegar na casa do pai como se não tivesse feito nada, né? Não, pai, voltei, pronto. Não, ele pelo menos tem vergonha de dizer, pai, eu pequei contra ti e contra o céu, mas me aceita como servo, eu trabalho, o senhor me paga um salário, eu como aquilo que os seus servos comerem, não precisa mais a gente ser pai e filho, porque eu sei que eu rompi quando eu pedi a minha herança. Então, ele tem consciência, mas ele ainda não tem conversão. Eu acho que isso é um primeiro passo. Muitos e muitas de nós que estamos nos movimentos sociais, que estamos nos movimentos de igreja, nas comunidades de base de fé, a gente tem muita consciência das coisas para ajudar os irmãos e as irmãs. A Valmir sabe ajudar a gente a fazer uma análise de conjuntura perfeita. A Valmir ontem fez uma roda aqui com a gente para explicar a Bíblia no contexto político. Foi ótimo. Valmir pode ter muita consciência, mas aquilo que pode acontecer na vida das nossas comunidades com o nosso testemunho vai para além de consciência. Tem a ver com conversão. E naquele momento aquele filho ainda não tinha. Tem muita gente que pode ter grande consciência de muita coisa, mas é preciso conversão. Eu vou dar um exemplo a um monge muito querido por mim, que um dia me contou uma história. Ele é paraibano e foi jovem no tempo de Dom José Maria Pires, grande bispo da caminhada, que foi arcebispo da Paraíba. E o Dom José Maria Pires, na celebração de término de despedida da sua vida pastoral, ele lembrou um fato na hora do ato penitencial. Ele lembrou que quando era bispo jovem ainda, bispo que estava chegando, ele foi a uma casa de uma congregação religiosa para visitá-las e soube que tinha uma das irmãs que estava dando trabalho ali. Estava com dificuldade, atrapalhando muito. O bispo, na sua vontade e no seu pedestal de bispo ainda novo, olha, e era o Dom José Maria Pires, um bispo que é só coração. E que bonito que é ele quem conta isso e que reconhece isso. Então ele lá na reunião com as irmãs, ele pega essa irmã pela orelha, né? Ele dá uma prensa nela assim na frente de todo mundo, né? Como pastor, como aquele que está ali para admoestar, né? Para dizer, para aconselhar. E aí ele dá um rela, né? No outro dia, essa irmã chamou e disse: eu não gostei do que o senhor falou. Ele, no alto do seu bispado, disse: mas eu menti, irmã. Eu não falei a verdade. Aí ela respondeu: falou a verdade, mas lhe faltou caridade. Aí o Dom José Maria Pires lembrou disso no final do seu tempo de bispo, para pedir perdão por todas as vezes que falou a verdade sem caridade. Verdade sem caridade não serve para nada.
consciência nas nossas comunidades sem conversão de coração, não serve para muita coisa. Dito esse exemplo, no meio, eu estou voltando a falar do filho pródigo, que tem consciência, por isso não chega na casa do pai como se não tivesse feito nada, mas não tem conversão. E aí, quando esse filho está chegando na porta do pai, o pai olha de longe e corre atrás dele. O seu coração se enche de misericórdia, de saudade, de carinho. O texto diz que ele se condoeu. Vai ao encontro desse filho, pula no pescoço do filho e cobre esse filho de beijos. O filho está com o texto ensaiado e diz: meu pai, pequei contra ti e contra o céu, já não mereço ser chamado de teu filho. O pai nem quer saber da conversa fiada, vira para o lado, chama um servo e diz: mata logo um vitelo gordo, traga anel, sandália, roupa, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e eu encontrei. Por isso é que o texto não pode ser chamado de parábola do filho pródigo. É a parábola do pai misericordioso, do pai saudoso, do pai feliz. Porque é o pai quem faz os gestos todos. Quem corre é o pai, não é o filho. Quem abraça e cobre de beijos é o pai. Quem chama todo mundo para festejar e celebra aquilo é o pai. O pai não faz nenhuma cobrança. Quando o filho chega e diz: eu não mereço ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus servos, o pai em nenhum momento para e diz: tá certo, então a partir de hoje você vai cuidar ali do celeiro e o seu salário vai ser tanto e você come de tal hora. Não. O pai não faz cobrança nenhuma, não exige nada, não espera nada. O pai não tem garantia nenhuma de que esse filho mudou de fato e que vai mudar de vida e que vai se converter. Ele simplesmente se alegra com a volta desse filho. O que é que o texto está querendo dizer para a gente? É que a conversão, é que a mudança de mentalidade é um esforço primeiro do amor de Deus com a gente. Dentro dessa perspectiva do amor de Deus com a gente, só vai fazer experiência de mudar de mentalidade, de se converter, de olhar para a realidade em volta, de olhar para as nossas comunidades pobres e se solidarizar com isso, se antes mesmo de achar que está criando uma nova consciência, a gente fizer a experiência do amor de Deus, de entender que há um tempo atrás eu estava só cuidando de mim, de repente hoje eu estou no sindicato, pensando nos companheiros e companheiras, hoje eu estou na pastoral da criança, hoje eu estou no movimento social, hoje eu estou no grupo de mulheres, hoje eu estou no conselho de moradores, eu estou no conselho de saúde, porque Deus correu atrás de mim, através das urgências que seu coração sente nesse mundo, e me fez chegar perto de outras pessoas que experimentam do seu amor, para a gente renovar esse mundo, com justiça, com solidariedade e com paz. Então é Deus quem faz esse passo. É Deus quem corre, quem pula no pescoço da gente, que cobre de beijo, que bota anel, sandália e roupa. E ainda dá comida boa. Depois disso, há um segundo momento. O filho que sempre está com ele, vê aquele barulho de dança, pergunta para o outro servo, o servo conta. Ele vai cobrar do pai dele fazendo uma prestação de contas. Meu pai. Ou seja, ele vive uma relação de troca com aquele pai. Então não me deu nem um cabrito magro para poder comer com meus amigos. E o pai não faz conta de nada, diz: olha, a gente vive juntos, a gente comunga, tudo que é meu é teu. Então é importante que a gente celebre a volta desse teu irmão. Jesus está colocando uma parábola para os fariseus e para os pecadores, para dizer que se a gente não tiver cuidado, não tem essa de quem está convertido e de quem não está. O irmão que estava o tempo todo servindo
ao pai, estava fazendo uma experiência de escravo do próprio pai, e não de filho. Ainda não tinha se convertido também. Nas nossas comunidades e nos nossos grupos, enquanto tarefeiros que muitas vezes somos, que damos conta de tudo o ano inteiro no sindicato, na pastoral, no conselho de moradores, na igreja. Enquanto tarefeiro, a gente é escravo de um projeto de Deus, ou a gente está fazendo experiência desse amor para ir se convertendo e mudando de mentalidade? Porque é um germe da confusão entre os irmãos, entre nós também. Olha, para quem não percebe, para quem está de longe, não sabe, por exemplo, quantas confusões às vezes se dá em eleições sindicais, onde todo mundo é trabalhador, todo mundo é da mesma classe, e de repente um acha que o outro é o pródigo e o outro é o filho que é mais importante, e a gente não faz uma conversão de mentalidade para se sentir irmão. E nesse sentido, se sentir irmão é a mesma coisa que ter consciência de classe. A gente é a classe trabalhadora. E muitas vezes a gente briga entre nós mesmos. Ou no grupo que a gente está na vivência das nossas comunidades, que a coordenação e a liderança acham que é mais importante do que os outros e assim vai. Então é nessa perspectiva que o texto de hoje quer ajudar a gente. Eu sei que eu não estou trazendo, eu insisto, para uma discussão política coletiva diretamente. Hoje eu estou querendo falar indiretamente para que a gente avalie como é que o nosso ego está chegando nisso tudo. Como é que a nossa falta de conversão é tamanha a ponto da gente, muitas vezes, blindar, atrapalhar as nossas caminhadas coletivas. Porque o ego, porque o jeito que a gente acha que é mais importante, porque o outro é o pecador e eu não. E às vezes nos grupos que tem a maior boa vontade, que tem a maior das pautas, das bandeiras de luta que a gente tem, mas como é que grupos tão bonitos que se juntam para combater racismo, machismo, que lutam pela juventude, que lutam por educação, por saúde, moradia, como é que grupos com agendas tão bonitas, tão solidárias, muitas vezes definham, porque no meio deles tem tanta confusão? Se essa parábola fosse apenas para falar do filho pródigo, ela tinha encerrado na parte em que o pai cobre o filho de beijos. Ela continua porque o outro filho diz ao pai: enquanto isso, este teu filho aí gastou o dinheiro todo. Como a gente diz aqui no Nordeste, quengando, e tu serve uma festa para ele. Ou seja, Jesus continuou esta parábola porque não é só uma discussão sobre saber da misericórdia de Deus. O grande erro do outro filho não foi o mesmo do pródigo, gastar tudo. O erro dele é não reconhecer o outro como seu irmão. É por isso que esta parábola segue. Então eu queria trazer essa reflexão. A gente sempre fala do ambiente externo. Hoje eu queria falar do ambiente interno. Nas nossas comunidades, no sindicato, no grupo que a gente faz parte, no espaço de militância que a gente está. Por que às vezes a gente não está se reconhecendo como irmãos e irmãs, companheiros e companheiras? Por que às vezes tem briga demais? Quando a briga tem que ser com os monstros que estão fora, com esse sistema que exclui, que segrega e mata. Por que o esforço que a gente tanto tem que ter, por que a vontade, por que a energia que a gente tem, a gente está gastando muitas vezes com brigas internas? Quando a gente olhar para os nossos irmãos e irmãs, que internamente podem estar, ao nosso ver, errados, vamos fazer uma reflexão sobre nós também. E apesar de tudo, é preciso fazer festa, porque muitos desses irmãos e irmãs, e até nós, estávamos perdidos aí no mundo e nos achamos
construímos uma consciência de classe coletivamente e a gente está nos grupos da gente. Que a conversão que a gente quer para esse mundo todo também seja nossa. Né? E que a gente pode pensar num mundo mais solidário se lá na militância onde eu faço a gente vive como cães e gatos. É preciso pensar um pouco nisso. Pela terceira e última vez eu digo, penso que era importante trazer essa reflexão, porque quaresma é conversão. Se não for para se converter, não serve para nada. Se não for para mudar de sentimento, de pensamento, se não for para mudar de ação, não serve para nada. Evidentemente que a gente não está fazendo aqui nenhum discurso de que conversão é se afastar dos amigos, é criar uma personagem austera, que bota véu na cabeça, que anda de cabeça baixa, que anda na rua rezando o texto assim na rua para cima e para baixo. Uma construção externa de um eremita. Não é isso. Conversão é a mudança de consciência, é a realidade vista com o olhar de Deus. Que a gente se apresse mais na postura do Pai misericordioso, que quando olha, sente compaixão, corre, abraça e beija. Eu queria concluir essa nossa reflexão de hoje com um pródigo, com um convertido, um texto de Agostinho de Hipona, um intelectual que se converteu já adulto, depois de muitas situações parecidas com a do filho pródigo. Alguém que escreveu um texto, uma poesia orante chamada Tarde te amei. Tarde te amei, ó tão antiga e tão nova beleza. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro em mim e do lado de fora eu te procurava. Disforme eu me lançava sobre as belas formas das tuas criaturas. Comigo estavas, mas não eu contigo. Longe de ti me retinha as tuas criaturas. Elas que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a por ti suspirei. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora vivo ardendo no desejo de tua paz. Uma boa semana para todos e todas. Que a gente fique com essa mensagem para da nossa vida, da nossa história, daquilo que a gente sente que é, que faz, como pensa. A partir daí a gente vai mudando a nossa consciência e outras consciências. Conversão nesta semana para a gente é uma tarefa simples. É modificar nossa forma de tratar, viver, conviver e agir nos espaços de militância onde a gente está. Saúde para todos e todas. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos,
minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos, ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão
gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.